Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos aprender agora a rodar, né, as estratégias de busca. Na verdade, a como fazer a seleção dos estudos utilizando as nossas estratégias de busca. Então, nós vamos começar primeiro pelo PubMed, né, ou Medline. Na verdade, a base de dados é o Medline, né, que incorpora o PubMed, na verdade incorpora o Medline e o Old Medline. Então, nós vamos colocar aqui no Google, vamos digitar Medline. E a primeira base aqui que entra, o primeiro resultado aqui, na verdade, o primeiro não. Nós vamos pegar esse daqui, ó, que está escrito Home PubMed NCBI, ok? Então, esse Home PubMed NCBI, nós vamos entrar nele. Vamos vir aqui em busca avançada. E aí, aqui, nós vamos usar essas caixinhas aqui, ó. Então, eu pego a minha primeira estratégia aqui. Na verdade, só como exemplo, né? Essa aqui era uma revisão sistemática sobre o treino, né, de realidade virtual no membro superior de indivíduos pós-AVE. Só lembrando que o PubMed, né, o Medline, ele é uma base de dados internacional, então ela só aceita os termos em inglês, ok? Então, aqui o que nós estamos fazendo? Nós vamos buscar todos os termos possíveis na literatura relacionados à AVE, todos os termos possíveis relacionados a membro superior e todos os termos possíveis relacionados a treino de realidade virtual. Para quê? Para que a gente ache todos os estudos que tenham feito treino de realidade virtual no membro superior de indivíduos pós-AVE, ok? Então, eu peguei aqui a primeira linha, fiz um Ctrl+C, vou colocar aqui Ctrl+V. Segunda linha, eu pego o Ctrl+C e coloco aqui um Ctrl+V. Não fiquem preocupados, né? Vocês viram que automaticamente, quando eu preencho a segunda, aparece uma terceira linha. Assim que você preencher a terceira linha, se você precisasse, apareceria uma quarta e assim por diante, ok? Aqui depois, ó, vocês têm que ver então aqui, ó, que é end e end, ok? Então, significa que eu quero tudo de AVE, stroke or post-stroke. Então, é todos os termos, ou um ou outro, e tudo relacionado a membro superior, ou superior, ou extremidade superior, ou mão, né, ou manual, ou superior, enfim, tudo relacionado a VE e todos os possíveis termos relacionados a membro superior e depois todos os possíveis termos relacionados a treino de realidade virtual. Então, lembrando que aqui é sempre end, porque é treino de realidade virtual e membro superior e pós-AVE, né? O estudo ele tem que ter realizado essas três coisas. E as palavras entre si é ou, né? Or. Por quê? Pode ser membro superior ou extremidade superior, porque todos esses aqui são sinônimos uns dos outros, ok? Então, fizemos isso, demos Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui a gente poderia mudar, mas a gente não quer, né? Então, entre as palavras é o OR, já tá aqui, e entre as caixinhas é o END, já tá aqui. Então, eu mando buscar, ok? E aí, aqui no caso, foi um estudo que teve, né, uma pesquisa que teve como resultado 535 títulos. Então, lembrando, né? Nós vamos sempre buscar por artigos, primeiro buscando pelos títulos, depois eu leio os resumos e depois faço a leitura do texto completo. Sempre buscando, então, artigos que sejam relevantes. Aqui, por exemplo, ó, a gente já poderia olhar o primeiro aqui, ó. Realidade virtual na reabilitação da extremidade superior de pacientes pós-AVE, um ensaio clínico aleatorizado. Esse daqui é provavelmente, né, possivelmente é um estudo que entra para a nossa revisão. E aí a gente vai olhando, né, já esse, vamos ver aqui outro exemplo. Esse aqui, por exemplo, treino de realidade virtual, né, baseado lá no game, na reabilitação do membro superior pós-AVE. Também, aparentemente, é um estudo que entraria. Agora, vamos ver aqui, ó, esse aqui. Realidade virtual na reabilitação de pacientes pós-AVE, uma revisão integrativa. Nós já estamos fazendo uma revisão, então a gente só quer ensaios clínicos. Então, uma revisão, eu não posso fazer uma revisão de uma revisão. Então, se eu só quero ensaios clínicos sobre esse assunto, esse estudo aqui, por exemplo, ele já não entra pelo próprio
próprio título, eu já poderia excluir. E assim por diante, por exemplo, esse aqui, ó, opções de tratamento não cirúrgico na espasticidade do membro superior. Isso também não tem nada a ver com o que eu quero. Então, pelo título, pela leitura do título, a gente já consegue excluir vários estudos, e aí depois, aqueles que a gente, né? Então, é só ir deixando marcado aqui, ó, aqueles que a gente acha que pelo título poderiam ser incluídos. E aí depois, então, né, você vai marcando aqui, vai selecionando aqueles estudos que você acha que não precisa, né, ler que você acha que você precisa ler o resumo, porque o título aparentemente, né, faz com que você queira ler o resumo, porque possivelmente é um estudo que vai entrar para sua revisão sistemática. Aqueles que você não marca são estudos que de cara você já leu o título e já excluiria porque, né, não é relevante para a sua busca, ok? Então aqui, lembrem sempre, né, de ir marcando aqui os estudos. Vocês podem também enviar, se vocês quiserem, né, por e-mail as buscas, também é possível. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Vamos voltar lá para o Google. E agora nós vamos fazer a do Lilacs. Então, joga aqui, Lilacs. E aí, de novo, deixa eu localizar qual que é a resposta. Aqui, é Lilacs Bireme, ok? Então, vocês vão entrar no Lilacs pela Bireme, que é uma plataforma. E aqui, peraí, a gente quer a busca avançada. Vamos ver se é essa daqui. Também não. Calma aí, pessoal, porque quando a gente joga Lilacs, vem um monte de coisa. Achei. Então, ó, nós vamos entrar no Lilacs, no segundo Lilacs da Bireme, tá vendo? Então, aqui, ó, eu joguei Lilacs, vai vir esse pelo... Existem, na verdade, vou explicar para vocês. Existem várias plataformas. O Lilacs é uma base de dados. Base de dados, então, são como se fossem sites, né, que tem várias revistas indexadas, né, várias revistas associadas. Então, ao invés da gente fazer a busca em várias revistas, a gente faz em uma base de dados que comporta várias revistas ali dentro. Então, o Lilacs, o Cielo, o Medline, todos esses são bases de dados. E aí, essas bases de dados, a gente pode fazer buscas nas bases de dados através de portais. Então, esse BV Salud é um portal, o Bireme é outro portal. Eu acho as buscas pelo Bireme mais fácil, então nós vamos fazer pelo Bireme. Então, procure aqui o Lilacs pelo Bireme e achem, vão na segunda opção, ok? Entrou na segunda opção, é bem parecido com o que a gente estava antes, ok? A única diferença é que Lilacs e Cielo são bases latino-americanas, então elas aceitam termos em português. Então, vocês vão ver que tem aqui, ó, hemiparético, acidente vascular cerebral, junto com os termos em inglês, a gente incluiu também termos em português e incluímos um ictus aqui também, que é o termo para AVE em espanhol. Então, a mesma coisa lá, ó, eu vou copiando e colando. Todos os termos primeiro relacionados a VE, agora todos os termos relacionados a membro superior e agora todos os termos relacionados à terapia de realidade virtual. E aqui já está o end entre eles, eu deixo e mando pesquisar. Então, aqui, ó, ele encontrou apenas 6 estudos. A gente, a mesma coisa, eu posso ir selecionando aqui aqueles que, né, ali o título, eu acho que é relevante, esse não, né, tô só supondo aqui uma situação hipotética. Esse também não, e vamos supor que esse também eu acho que é legal, e esse eu não acho que é legal, ok? Então, você pode vir aqui depois em sua seleção, que vai aparecer para você, fecha isso aqui, e vai aparecer para você só os 3 que você selecionou pelo título. Aí agora você vem e lê o resumo, e aí depois você, se algum desses ainda, né, lendo o resumo, você ainda acha que precisa ler o texto completo, porque possivelmente ele entra na sua revisão, aí você lê o texto completo, ok? Vamos agora para o Cielo. O Cielo, nós também vamos buscar ele. Nós vamos, na verdade, pegar a segunda pesquisa aqui de resposta, tá? Esse Cielo aqui. Quando a gente entrar nessa daqui, a gente vai vir em pesquisa de artigos. E aí vocês vão ver que abriu uma caixinha igualzinha à do Lilacs. Então, de novo, a gente vai copiar e colar.
De novo aqui, copia e cola. E agora os termos relacionados a treino de realidade virtual. E vai pesquisar. E aqui, ó, Cielo, né, só achou 3, mas ele faz a mesma coisa. Ah, eu acho que esse e esse aqui entram. Então, você pode selecionar esses dois, né? Primeira coisa, lembrem sempre disso. Primeiro, eu faço só a leitura dos títulos e vejo quais que eu acredito que entram na minha revisão pela leitura dos títulos. Eu só posso excluir os estudos que eu tenho certeza que não entram no meu critério. Vamos só fazer um exemplo rápido aqui, então, com esses 3 exemplos. Então, vamos supor que eu vou fazer a pesquisa dos artigos agora no Cielo. E lembrem, o meu estudo é uma revisão sistemática sobre o treino de realidade virtual no membro superior de indivíduos pós-AVE. Eu quero, obviamente, então, estudos experimentais, ensaios clínicos. Então, olha esse aqui primeiro. Efeitos do programa de reabilitação, né, de um programa de reabilitação usando a realidade virtual no balanço e funcionalidade de indivíduos pós-AVE. Balanço é equilíbrio, ok? Balanço não me interessa, porque o que a gente quer é ver os efeitos no membro superior. Mas eu não sei o que ele chama de funcionalidade. Talvez dentro de funcionalidade ele pode incluir coisas de membro superior. Como eu não tenho certeza, eu vou deixar selecionado para ler o resumo, porque eu não tenho certeza se esse estudo faz ou não o que eu quero, o que eu estou procurando. Vamos para o segundo. Realidade aumentada e virtual, né? Tecnologias de realidade aumentada e virtual na performance humana. Uma revisão. A gente já falou que a gente não quer revisão. A gente está fazendo uma revisão. E para fazer uma revisão, a gente só vai incluir estudos experimentais. Então, 2 já casca fora. Lendo o título mesmo, ele já roda. Terceiro, uso da realidade virtual para reabilitação do membro superior em pacientes pós-AVE, né, hemiparéticos. E esse aqui também parece que entra pelo título. Ótimo. Então, o 2 já rodou de cara, o 1 eu ainda estou em dúvida e o 3 eu acredito que entra. Então, esses 2 permanecem. Vou para a minha seleção. Cancelo aqui. Vou ler agora o estudo 1 e o estudo 2, ok? Então, o estudo 1 era aquele que a gente não tem certeza. Eu posso procurar aqui, posso pegar o resumo em português. Ih, tá dando problema. Oxi. Vamos ver se o resumo em inglês vem. Ih, não tá vindo, pessoal. Deixa eu ver se o de baixo vem. Ih, não tá. Tem hora que o Cielo dá uns... sai do ar. De qualquer forma, Kenny, aconteceu isso comigo. É até bom acontecer. Aconteceu isso comigo, você pega o título do estudo, joga aqui no Google e pronto. E acha aqui o resumo. Então, olha lá, ó. Efeitos do programa de reabilitação, você achou. Vou ler o resumo dele. Olha quais que são as medidas dele. Após o treinamento, né, análise... eles olharam, né, a melhora nessa FIN aqui, que é a medida, né, a MIF, na verdade, medida de independência funcional, Berg, que é equilíbrio. Então, não colocaram nada de membro superior. Tudo bem? Aqui, ó. O que eles chamam de funcionalidade é a MIF, que é uma medida de independência funcional. E o equilíbrio eles mediram através da escala de Berg. Então, se eles não avaliaram nada de membro superior, esse estudo aqui também não me interessa. Vou para o terceiro agora. Então, o 1 e o 2 nós já excluímos. O 2 nós excluímos apenas pelo título e o 1 a gente precisou ler o resumo, mas também já excluímos. Então, agora, ó, vamos pegar esse estudo aqui, que é o terceiro. Geralmente aparece, viu, pessoal, o resumo aqui. Não sei por que não está aparecendo. Às vezes o Cielo dá uns problemas. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ele fez um estudo, onde ele viu um estudo, né, experimental, no caso ele que é quase experimental, onde ele viu o treino da realidade virtual em indivíduos pós-AVE na recuperação do membro superior. E quando a gente vê aqui, ó, ele realmente usa medidas do membro superior. O Fugmeyer para membro superior, né, a amplitude de movimento do ombro, teste da caixa de blocos, que é um teste de coordenação motora dos membros superiores, Nine Hole Peg Test, que é um teste de coordenação também dos membros superiores. Então, esse estudo aqui parece que sim, parece que ele me agrada, parece que ele entra. Eu depois iria ver aqui pelo texto completo se de fato ele é um estudo que entra, mas com 99% de certeza, esse aqui é um estudo que entraria então na minha revisão sistemática sobre treino de realidade virtual na coordenação motora de indivíduos pós-AVE, ok?
Então, é isso. A gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Fiz a pesquisa, joguei lá nas bases de dados. A minha estratégia de busca. Vai vir. O Medline, não assustem, o Medline geralmente ele é a maior base, uma das maiores bases mundiais. Então, realmente vem muito mais estudos no Medline. E ele é uma das bases mais importantes e é uma base gratuita. Então, a gente não pode não fazer buscas no Medline. Ela é a principal, ela é a maior, a mais importante e ela é gratuita. E realmente, como ela é a maior, ela é a que vai vir mais estudos mesmo. Kenny, então significa que eu vou ter que ler 535... igual, né? Se eu tivesse fazendo essa revisão sistemática, a gente viu lá que foi um resultado de 535 estudos. Eu teria que ler 535 estudos? Não. Você teria que ler 535 títulos. Desses títulos, você excluiria uns 500, possivelmente, só pelo título. Aí, provavelmente, você teria que ler uns 35 resumos, né? Tô jogando números aí, inventando. Mas, possivelmente, uns 15 resumos. Uns 35 resumos, quer dizer. E aí, depois, pelo resumo também, você consegue excluir mais um monte. E aí, teria que ler entre 10, 12 estudos. Estou, né, inventando um número aí aproximado de acordo com o que eu conheço, assim, da literatura e que eu tenho de experiência nessas buscas. Mas é isso. Segundo problema, meu Deus, mas eu não leio inglês, o que eu vou fazer? Quando a gente vai fazer revisão da literatura, 90% dos estudos que a gente vai incluir são artigos em inglês. Então, se a gente não lê, a gente vai ter que usar de outras estratégias, como o Google Tradutor e outras ferramentas, porque não tem como fugir disso, ok, pessoal? E aí, então, por último, a gente vai para Pedro. A Pedro, ela é uma base de dados exclusiva, específica para fisioterapia. Então, ela é bem bacana. A gente vai aqui no Google de novo. E aí, só tomem cuidado para a gente digitar Pedro Database, né? Que significa base de dados. Por quê? Porque nós não queremos resultado de qualquer Pedro, né? Vai vir um monte de coisa aqui de Pedro. Então, é só entrar aqui na Pedro, que tá vendo? É uma base de dados, né? Uma base de dados de evidência na fisioterapia. A gente quer sempre busca avançada, então entramos aqui em busca avançada e aqui, ó, no abstract, né, em title, que é o título e o resumo, a gente vai usar essas duas palavras, olha lá, no título e no resumo essas duas palavras, 3 na verdade, né, o stroke, o virtual e o reality, e nos métodos, o clinical trial que a gente vai escolher. Escolhe o clinical trial e manda pesquisar. E aí aqui, ó, vieram 97 estudos. Esse aqui é um que a gente, né, vai lendo os títulos, depois lê o resumo. Para você ler o resumo, é só você clicar no estudo depois, que aí vai vir o resumo. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente deve fazer as nossas estratégias de busca, né? Na verdade, as nossas buscas nas nossas bases de dados. Tudo bem? Brigadão, pessoal!